E agora vamos falar de uma ação conjunta do médico Dr. Luciano Schutz, que é médico cirurgião plástico, junto com a AFASC. Em parceria com um médico cirurgião plástico, a AFASC, que é a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, vai viabilizar cirurgias gratuitas de blefaroplastia para os idosos atendidos no Centro de Convivência da Terceira Idade aqui no município de Criciúma. A blefaroplastia é a cirurgia que retira o excesso de pele da pálpebra dos olhos dos idosos. Vamos conversar com o Daniel, que é do Centro de Convivência, e tem mais informações. Daniel, como que surgiu a ideia para firmar essa parceria? Foi de uma reivindicação, de um pedido dos idosos? É para facilitar a vida deles? Como surgiu isso? Na verdade, essa parceria surgiu de iniciativa do Dr. Luciano Schutz. Ele já faz um trabalho social primeiro voltado às crianças do bairro da Juventude, que era a questão das orelhinhas de abano, e agora ele decidiu trabalhar a outra ponta, que é os idosos, né? E um dos maiores problemas que os idosos têm é exatamente esse excesso de pele na pálpebra. Então, procuramos o Dr. Luciano, já sabendo desse trabalho que ele desenvolvia, houve esse interesse muito grande da clínica também de fazer esse trabalho, e a gente então vai realizar esse trabalho junto aos idosos da AFASC. Hoje, quantos idosos fazem parte, são atendidos lá no Centro de Convivência, e tem uma estimativa de quantos desses idosos devem fazer a cirurgia? O serviço do idoso da AFASC, ele se divide em dois setores. Nós temos os grupos nos bairros, então são 57 grupos espalhados, logicamente, em 57 bairros da cidade, e mais o Centro de Convivência. Ao todo, são 2.000 idosos atendidos tanto nos bairros quanto no Centro de Convivência. Uma das regras para se participar desse projeto é estar cadastrado no Centro de Convivência. Então, são, em primeira instância, 500 idosos, né? Mas com o sucesso que já foi o lançamento dessa campanha, desse projeto, os próprios idosos que estão lá nos bairros estão vindo para o Centro de Convivência para também fazer uma atividade. Eles já são idosos da AFASC, né? E claro que a AFASC, como entidade pública, ela está também aberta a qualquer pessoa a partir de 60 anos para poder participar dos nossos trabalhos. Nós fizemos o lançamento durante essa semana, foi na última quarta-feira, e nós já tivemos a adesão de 160 idosos que estão pré-cadastrados, né? Esse pré-cadastro é feito por uma assistente social. A AFASC, ela faz a atenção social básica. Então, nós temos uma assistente social responsável que faz uma entrevista com esse idoso, e esse idoso ele é dividido em 3 grupos, né? Então, no primeiro momento, nós atenderemos um primeiro grupo, que é aquele grupo que realmente não tem condição de pagar uma cirurgia, né? A gente sabe que todo procedimento cirúrgico ele tem um custo, talvez um pouco elevado para muita gente. Então, esse primeiro grupo, a gente vai ter uma conversa com eles, depois ele passa por um segundo processo, que é já com o Dr. Luciano, aí ele faz uma análise clínica, para ver se realmente... Porque quando você fala, até pelo fator de você dizer que o Dr. Luciano e a AFASC estão dando a cirurgia, às vezes a pessoa nem tem a necessidade e vai lá se inscrever, né? Então, por isso que há primeiro o cadastro com assistente social e depois existe uma análise clínica que é feita pela clínica Luciano Schutz para ver se realmente essa pessoa tem a necessidade de fazer essa cirurgia. Aí o processo já é clínico, aí já passa para as mãos do Dr. Luciano. Obrigada, Daniel. Estamos também com o Dr. Luciano Schutz para falar agora a respeito do procedimento. Doutor, em relação a esse excesso de pele nas pálpebras, em que isso pode dificultar a vida do idoso? Então, isso é chamado dermatocalase ou blefarocalase. É uma condição que muitas vezes pode acontecer não só no idoso, mas em qualquer idade. Só que normalmente as pessoas mais jovens acabam realizando esse tipo de procedimento, como você bem falou, a blefaroplastia, muito mais por um motivo estético. O que acontece? Aquelas pessoas que, seja pelo fator genético, já têm um certo excesso de pele com o avançar da idade, portanto, principalmente acima dos 60 anos, esse excesso de pele passa a não ser mais apenas um problema estético, mas também um problema que reduz, dificulta e pesa no campo visual. Então, a pessoa que já é idosa, já tem uma visão, às vezes, prejudicada com uma série de problemas, enfim, miopia, astigmatismo e tantos outros problemas, ainda tem aquele peso das pálpebras, reduzindo o campo visual, muitas vezes fazendo que tenha que ter um esforço para elevar as pálpebras, né, para ter uma visão melhor, e isso acaba prejudicando também, além da autoestima,
cima, né, esse lado da visão propriamente dito. Então, o objetivo dessa cirurgia, de uma maneira simples, bastante tranquila, bastante segura, proporcionar a remoção desse excesso de pele apenas das pálpebras superiores, que é o que prejudica, né, a visão. É um procedimento bastante rápido, é coisa de 20 a 30 minutos no máximo, feito em 99% dos casos com anestesia local. Então, isso facilita mesmo aqueles idosos que têm algum problema de saúde, às vezes com uma certa restrição. Como é um procedimento simples, ambulatorial, ele permite que se faça isso de maneira tranquila e segura para o idoso. Ou seja, ele terá o benefício, faz uma cirurgia segura e todos ficam contentes, né? E como o Daniel já explicou, ela está, obviamente, assim, sendo feito esse convênio para atender, sobretudo, os idosos carentes, né? Aquelas pessoas que têm condições na sociedade em geral, daí não é limitado só à AFASC, né? Mas todos que desejam realizar esse procedimento, é um dos procedimentos disponíveis na cirurgia plástica. O que nós estamos fazendo com esse projeto é dar esse alcance ao idoso carente de Criciúma.